Oi, faz muito tempo. E eu tenho novamente 5 minutos para poder responder a pergunta que a Andressa fez. Ela perguntou assim: olá irmão, poderia me explicar por que Jesus é chamado filho de Davi? Eu até queria colocar um áudio que a pastora Mazilda, no curso pastoral, ela falou que explica muito bem. Só que infelizmente aconteceu alguma coisa que esse áudio acabou que não foi gravado. Foi gravado, só que na hora de salvar deu algum problema e acabou que não tem esse áudio. Então eu queria colocar esse trecho desse áudio, mas eu não vou conseguir por conta que não tem esse áudio. Então eu vou dar uma breve resumida do que seria, por que Jesus foi era chamado de filho de Davi. Quando nós lemos Mateus vai começar falando que Jesus era filho de Davi. Mas nós sabemos que Jesus não era filho de Davi, porque Davi veio muito tempo antes. E como que Jesus vai ser filho de Davi, sendo que Davi é de muito tempo atrás? A questão é a seguinte: em Mateus começa falando que Jesus é filho de Davi, por quê? Para chamar a atenção do povo judeu. O povo judeu considera Davi como um dos maiores reis que existiram. Então, para chamar a atenção do povo judeu, Mateus começa falando: Jesus, filho de Davi. E algo que eu esqueci de mencionar para os irmãos é que Jesus vai falar a respeito dos escribas, falando que ele era filho de Davi. Essa passagem está lá em Marcos, capítulo 12, verso número 35, diz o seguinte: e falando Jesus, dizia ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Então Jesus estava falando que o Cristo não era literalmente filho de Davi, mas que era da descendência de Davi. Nós vemos que Jesus ele vem da raiz de Davi, ou seja, ele é da descendência de Davi, o que nós vemos em Apocalipse também. Então Jesus, sendo da descendência de Davi, ele é da tribo de Judá. E somente quem é da tribo de Judá pode ser rei. A questão é que, assim como o filho de Davi, Salomão, teve acesso às promessas, às riquezas, Jesus também, da mesma forma, teve acesso a tudo isso. E dentre vários outros aspectos que também falam a respeito de Jesus sendo o filho de Davi. Porque como Salomão edificou um templo, assim Jesus também edificou um templo. Na verdade, ele foi o templo de Deus aqui na terra. Então muitas dessas coisas assemelham, mas Jesus ele não era filho de Davi. Ele era da raiz de Davi, ele era da descendência de Davi. É o que a Bíblia diz. Mas o que é interessante é o seguinte: que existia uma promessa para Davi. A promessa dizia que da raiz dele, da descendência dele, viria um rei que iria consertar todas as coisas. E é esse rei que hoje habita em nossos corações, é esse rei que nos trouxe salvação. E através de Jesus Cristo, podemos ter acesso a essas promessas. E logo, logo, em breve, nós estaremos com ele, herdando um reino que não é abalado, mas um reino que é para sempre. Espero que tenha ficado claro, que não tenha bagunçado mais a sua cabeça ainda. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!